E chegou a minha vez de falar dela, a série mais bombada do momento. E, claro, eu não poderia deixar de falar dela aqui no canal. Então, vem comigo que depois da sinopse, a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira temporada de Tremembé. Detentos que cometeram crimes horríveis e de repercussão nacional são obrigados a conviver na penitenciária de Tremembé. Lá, eles formam alianças, sabotam inimigos e tentam manipular uns aos outros para garantir sua sobrevivência. A gente sabe aí de toda a questão polêmica, tem uma certa questão aí moral e ética sobre essa série, né? Sobre essa questão de retratar aí criminosos reais, né? Tem todo esse fascínio das pessoas pelo true crime, que eu pessoalmente não entendo, não é muito a minha praia, mas não, a gente não vai discutir isso nesse vídeo. Eu acho que esse é um assunto muito complexo e que acaba não cabendo nesse vídeo aqui, mas se vocês quiserem trazer isso para discussão aqui no canal, comentem aqui embaixo que eu posso pensar num vídeo um pouco mais elaborado para a gente poder discutir isso com a profundidade que merece no futuro. Mas falando de Tremembé, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar aqui é parabenizar o trabalho do pessoal de maquiagem, de casting, de caracterização, que eu acho que o mais impressionante é como esses atores ficaram muito parecidos com os personagens reais. Eu tava lendo os créditos da série e eu vi que a caracterizadora se chama Britney Federline. Eu achei esse nome fantástico. Uma pessoa com esse nome Kant, só poderia servir muito. E é o caso aqui. Parabéns, Britney Federline. Eu amei. E assim, cara, para além da caracterização, eu acho que quando um ator vai fazer um personagem real, existe uma questão que é uma linha tênue entre incorporar, interpretar essa pessoa que existe e cair numa caricatura, porque você tem que incorporar comportamentos, trejeitos, cacuetes, e às vezes passa ali de dar vida àquele personagem e chega num tom caricatural. E eu acho que não é o caso aqui na maioria desses personagens, tá? Tem um personagem aqui que eu acho que destoa de todo o resto, de tudo isso que eu falei, mas eu vou citar ele ali na frente nas coisas que eu não gostei de Tremembé. Então aguarda aí que a gente vai falar sobre. E se você já assistiu a série, você sabe de quem que eu tô falando. Mas eu gosto muito dessa caracterização aqui. Eu acho que isso é muito bem feito. Eu acho que é isso que tá chamando muita atenção da galera. E agora falando narrativamente, Tremembé é baseado em 2 livros do jornalista Ulysses Campbell. E um desses livros é inteiramente sobre a Suzanne von Richthofen. Então ela meio que é a estrela dessa série. Creio eu que é porque é a personagem com qual eles tinham mais material para trabalhar, sabe? Não é que eu concorde com nada que ela faz, gente, pelo amor de Deus. Mas, cara, como a Suzanne é um personagem interessante. Não que eu goste muito de True Crime, mas essa série torna ela uma personagem muito interessante de se acompanhar por conta da complexidade ali. Há uma complexidade psicológica na Suzanne, porque a série coloca ali, né, descreve como ela manipula as pessoas ao seu redor, como ela, quase como uma camaleoa, se adapta a cada ambiente como uma questão de sobrevivência. E eu acho que isso torna ela uma personagem muito interessante para ser, entre aspas, a protagonista aqui. Digo entre aspas a protagonista porque, apesar de ter muitos criminosos famosos, Tremembé não tem um protagonista, um narrador definido. Embora Suzanne apareça muito mais, eu acho que também isso é um ponto negativo para mim. Há um desequilíbrio ali entre os prisioneiros famosos. A Suzanne tem muito mais tempo de narrativa e, por conta disso, narrativas colaterais da Suzanne também aparecem muito, né? Como é o caso do triângulo amoroso que a Suzanne se envolve com as detentas Elise Matsunaga e a Sandrão, a mítica Sandrão. Então, essa é uma narrativa que toma tempo de tela ali nesses 5 episódios, porque a Suzanne tá nela. Enquanto isso, alguns outros criminosos famosos que foram anunciados, que aparecem no material promocional, têm pouco tempo de tela, eu acho que também por não ter muito material, como é o caso do casal Nardoni e Jatobá. Eles têm um fiapo de história ali, que dá pra descrever numa linha, que é basicamente uma mãe que é rejeitada pelos filhos e que existem tantas versões desse crime que ninguém sabe qual é a real. É basicamente isso em 5 episódios. Então, eles aparecem ali, eles até aparecem bastante, mas a história deles
não vai muito pra lugar nenhum. E você tem alguns núcleos paralelos que funcionam ali, tem toda a questão ali dos irmãos Cravinhos e tal, e que é legal de acompanhar, mas eu acho que, em teoria, o grande destaque aqui, pelo menos pra mim, né, nessa profusão de personagens criminalmente conhecidos, é realmente ali Suzane, Sandrão e Elise Matsunaga. E eu acho que isso faz com que a gente dê mais valor ao trabalho dessas 3 atrizes. Marina Rui Barbosa, Carol Garcia e Letícia Rodrigues, elas conseguem entregar um ótimo trabalho porque elas têm tempo de tela. Eu digo isso porque, como eu citei ali a questão do casal Nardoni e Jatobá, você tem ali a Bianca Comparato e o Lucas Oradovski, que são bons atores, mas que tem pouco material para trabalhar ali. Eu acho que acaba sendo uma pena, mas eu entendo, porque existem certas limitações judiciais quando você vai tratar de casos reais como esse. Então, muito provavelmente a série se ateve ali aos relatos do livro, muito pouca coisa ali deve ter sido alterada ou adaptada, mas eu acho que é uma série que funciona narrativamente, é interessante de se acompanhar, mas aí a gente entra em coisas que eu não gosto. Eu acho que falta esse foco ali narrativo, né? A gente tá sempre acompanhando esses personagens e existe esse desequilíbrio de trama, né? A trama da Suzane é muito mais importante, ganha muito mais destaque e relevância do que as outras tramas ali, que existe talvez uma quantidade menor de informação. Isso faz com que, se houver segunda temporada, alguns personagens que apareceram aqui certamente não voltarão, como é o caso da Sandrão. A história dela se esgota ali. Eu até pesquisei no Google, né? Alguma coisa sobre o assunto, e desde que ela saiu de Tremembé, ela resolveu levar uma vida mais reclusa. Então, não existe mais Sandrão nessa história, por exemplo. Então, é uma personagem que não apareceria caso existisse uma segunda temporada. Agora, existem outros personagens ali que ainda dá pra trabalhar, mas vamos ver, né? Não dá pra saber. Mas falando do que eu não gosto mesmo, eu acho a trilha sonora aqui um erro na maioria do tempo. Ela é muito fora do tom ali, né? Tipo, colocar uma versão lenta de Perigosa, aquela música do grupo As Frenéticas, para a Suzane von Richthofen, deixa tudo meio esquisito, sabe? Eu não consigo entender a trilha sonora dessa série. Eu acho que ela sempre dá um tom cômico num lugar onde não deveria. Ela não trata o assunto do jeito que eu acho que narrativamente a série trata. Eu acho que narrativamente a série faz uma escolha que eu acho interessante. Ela trata com escárnio, não os personagens, porque ela entende que, apesar de criminosos célebres, todos que estão ali são humanos e têm a chance ali da ressocialização. Ela trata com escárnio as situações que os cercam. E eu acho que é isso que é interessante, é tratar com deboche todo o absurdo que acontece ali, né? Como, por exemplo, uma cena no último episódio que acontece um casamento e que você vê ali esse tom de escárnio, esse tom de deboche naquela situação. E eu acho que é isso, é esse o caminho, esse é o tom que a série deveria ter em grande parte do tempo. Só que a trilha sonora, eu acho ela ruim e ela vai pra lugares completamente nada a ver e eu fico, ai, sabe? Eu acho que se houver uma segunda temporada, esse é um ponto que eu vi que muita gente reclamou também e eu acho que pode ser corrigido. Agora, de resto, eu acho que a série ela é muito boa em trazer fatos reais numa narrativa ficcionalizada que funciona, sabe? É muito fácil você pegar e ser absorvido por essa série. Eu mesmo, como eu falei, eu não sou muito fã de True Crime, eu não assisto esses programas do Discovery malucos. Minha irmã ama aquilo, mas não é pra mim. Mas mesmo assim, eu me peguei muito envolvido com a série. Eu acho que há ali material narrativo interessante, como por exemplo a questão da Elise Matsunaga. A série vai até o ponto do documentário que tá no streaming vizinho, né? Porque a série é do Prime Video, o documentário foi lançado pela Netflix e eles fazem uma reconstituição quase que perfeita daquele momento. Eu assisti o documentário, eu recomendo, eu acho uma série documental bem legal, a série da Elise. Eu acho muito legal como eles conseguiram reconstituir grandes momentos. E aí entra um grande momento que eles não conseguiram reconstituir, que me pega um pouco, que é justamente o personagem que destoa de todos, que é o Gugu. No terceiro episódio, existe a fatídica entrevista da Suzane von Richthofen e da Sandrão com o Gugu. E, cara, eles conseguiram colocar a logo da TV Record,
conseguiram reproduzir o GC do programa do Gugu, mas não conseguiram, no ator que faz o Gugu, colocar características que lembrassem o apresentador. Eu não sei se foi uma escolha jurídica, eu não sei o que rolou, mas tanto fisicamente, o cara que faz o Gugu não lembra o Gugu, o que destoa completamente de outros atores da série que são fisicamente muito parecidos com seus personagens, quanto ele não conseguiu emular o Gugu em comportamento. O Gugu tinha um jeito muito específico de apresentar. Ele tinha algumas características, alguns gestuais, e esse cara não fez nada disso. Ele meio que fez um apresentador padrão e foi isso. Só era chamado de Gugu e era louro. Eu não sei se eu gostei. Eu acho que é um momento que me tira um pouquinho dessa fantasia, porque todo o resto é muito parecido, sabe? A gente que viveu essa entrevista, todo o resto é muito igual, sabe? A Suzane ali na Marina Rui Barbosa, a Sandrão e o Gugu ali completamente distoante. Mas enfim, são coisas, né? São ossos do ofício da ficção. De qualquer maneira, eu posso dizer que eu me diverti bastante, e eu não sei se esse é o termo mais correto, mas eu acho que a série adota um tom correto também para falar sobre esse assunto, que é mostrar o absurdo, né? Mostrar o absurdo nas situações que aqueles presos viviam ali. E não um absurdo essas pessoas existirem. Porque tem até uma frase nesse terceiro episódio do Gugu, eu não vou lembrar de cabeça, eu não vou saber recitar, mas os crimes dessas pessoas ficaram do lado de fora. Ali dentro elas estão para cumprirem a pena delas e quem sabe, depois de cumprirem, serem reinseridas na sociedade. Eu acho que isso também é uma discussão muito complexa, que pode vir também em outro vídeo. Existe uma ideia muito punitivista no Brasil, que pessoas que cometeram crimes precisam ser punidas para sempre. E aí vem uma opinião muito pessoal. Eu acho que se a gente for punir essas pessoas para sempre, a gente não precisa que a justiça exista. Mas de qualquer maneira, se você não assistiu Tremembé, todos os 5 episódios da série estão disponíveis no Prime Video. E claro, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Para a primeira temporada de Tremembé, eu dou 3 estrelas e meia. Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo o meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas a gente pode bater um papo sobre cinema e séries, você pode me contar o que você quer ver aqui no canal e claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí. Afinal, eu tô postando tudo que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Eu juro que assim que eu terminei a série, a primeira pesquisa que eu fiz no Google foi o que aconteceu com as máquinas de costura que a Suzane ganhou do Gugu. Até agora eu não entendi se ela conseguiu pegar elas na casa da Sandrão. Até o próximo episódio.